Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. É um fundo de alto risco, um high yield. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 68,47. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 18,63%, mas cuidado, esse dividendo alto aqui é para quem compra as cotas depreciadas. Para quem tem esse fundo na base 100, aí o dividendo não é isso tudo. Esse fundo atualmente está no PVP de 0,67, o que indica 33% de desconto. É como se você estivesse tendo a oportunidade de comprar uma nota de 100 por R$ 67. Essa é a ideia. Esse é um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de quase 3 milhões por dia, 2.870.000, e ele vem de uma variação negativa de quase menos 10% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que veio ao mercado depois da situação pandêmica lá de março de 2020. Então, ele veio depois da situação. Contudo, desde que ele veio ao mercado, ele ficou ali cerca de 70% do tempo negociando ali acima do seu valor patrimonial. Porque neste período que ele veio ao mercado, ele estava entregando um dividendo muito astronômico. Então era muito difícil conseguir comprar esse fundo a preços abaixo do valor patrimonial, pelo menos próximo do valor patrimonial. Então ele é um fundo de base 100, ó, mas que estava orbitando, ó, base 100. Chegou a orbitar 120, 140, mais de 140, e quando muito ele ficava ali sempre próximo de 120. Então um fundo com 20% de ágio, e aí agora ocorre o oposto, né? Atualmente é como se o fundo não valesse mais nada, tá? Enfim, então esse fundo começou a diminuir o spread que ele tinha, essa diferença que ele tinha, até que no final de 2022 ele estava orbitando ali próximo do seu valor patrimonial de R$100. E aí, indiferentemente do que aconteceu com os outros fundos do mercado, principalmente fundos de papel, esse fundo não conseguiu suportar e caiu. Então ele chegou a uma época, está sendo negociado a 90, voltou a 100 lá em meados de 2023, mas ao final de 2023 para 2024, ele novamente chegou a beliscar ali os patamares de R$80. Dá uma pequena recuperada, mas durante agora o ano de 2024, o fundo vem sofrendo bastante. Recentemente ele estava ali próximo de R$80, mas recentemente o fundo teve uma queda gigantesca. Mas isso aqui, ó, não ocorreu só com esse fundo. Eu gravei diversos vídeos, venho gravando recentemente, e aí fundos de tijolos de qualidade, KNRI, LVBI, vou gravar em breve o HGLG, sabe? Muitos fundos, seja de papel ou de tijolo, tiveram uma queda recente aqui, ó. Então, essa queda é preocupante? É porque, assim, ninguém quer ver o seu patrimônio deteriorando, né? Mas é algo que, na minha opinião, é normal de mercado, porque não é só esse fundo, é o mercado como um todo. Continuando aqui no relatório, no site, né? O que a gente observa? A gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo de investimento, esse é um fundo para público em geral, mandato híbrido, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse fundo ele vem mensalmente perdendo cotistas, parece que ele está perdendo assim, o pessoal está criando medo do fundo, tá? Então a gente vai ver isso dentro do relatório gerencial. Ele vem cada vez mais caindo o número de cotistas. Atualmente conta com 81 mil. Já vou até antecipando, né? Eu tenho o fundo e pretendo mantê-lo. Por enquanto não tenho a menor ideia de desfazer do fundo, tá? E é um fundo que tem ali mais de 11 milhões e 700 mil cotas emitidas. Ele vale R$100, 101,81, e o valor de mercado é de 1 bilhão 190 milhões. Contudo, o último dividendo entregue pelo fundo foi de 95 centavos. E aqui, na minha opinião, é outro fator que está fazendo com que as cotas do fundo continuem mais apreciadas, porque ele é um fundo que entregava um dividendo muito alto. E atualmente o dividendo está, para mim, está algo até normal, tá? Só que o mercado não está querendo só esse dividendo. Aí com isso derruba as cotas para que o dividendo se torne atrativo, tá? Então, geralmente, o mercado ele é bem rentista e imediatista. Continuando no site, agora a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que esse fundo, na imensa maioria do tempo,
ele sempre orbitou com dividend yield acima de 1%. Por vezes, esse dividend yield do fundo aqui, ó, chegou na média de 1,5%, até ultrapassando isso, 2%, quase 2,5%. Então, pessoal, eu até falava, o pessoal estava muito mal acostumado com isso, e aí, nesses momentos que arrefeceu, e não é só com esse fundo, todos os fundos de papel arrefeceram a sua entrega, aí o pessoal fica assustado. O que eu acho, tá? Eu sou um Zé Goiaba, não sou economista, eu não entendo nada de mercado, mas eu acho que vai haver uma disparada na inflação. O tanto que eu sou burro, né? Que eu achei que essa disparada já aconteceria durante o ano de 2024. Eu acreditava que em 2024 já ia ter, infelizmente, uma disparada da inflação, que aparentemente não está ocorrendo. Mas eu não acho que o governo vai conseguir segurar isso por muito tempo. Então, para o ano que vem, tem tudo para ocorrer uma disparada da inflação, e se isso ocorrer, deve voltar esses fenômenos aqui, ó, do fundo acabar entregando dividendos altos, tá? Então isso aqui não é porque o fundo era muito bom, é porque nesse momento a inflação era muito alta, e aí o dividendo era altamente expressivo. Então atualmente a gente vê o dividendo mais de lado, ele 1.1, 1.3, 1.2, né, e tá mais ou menos nessa faixa de 1.2. Nominalmente dizendo, a gente vê que aos pouquinhos, o dividendo vem diminuindo. Então teve momentos do fundo entregar R$3 para um fundo de base 100, isso é algo 3%, isso não existe. Não dava 3% de dividend yield, porque a cotação estava lá em cima, né? Mas poxa, ó, R$2 de dividendo, R$2,40, R$1,60, R$2, e aí o pico foi R$1,34, e desde junho do ano passado para cá, ó, R$1,13, R$1,18, R$1,10, R$1,10, e aí as últimas, ó, R$1,02, R$1,03, R$1 e a última R$0,95. Então, para mim, essa queda que vem tendo nos dividendos, acho que é um dos principais problemas que o mercado está enxergando aí, e aí algumas pessoas ficam vendendo desesperado porque acham que agora o fundo não presta mais. Então no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 14/10 essa quantia de 95 centavos. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então quando ele for ao ar, seguramente vai ter sido anunciado aqui o dividendo do último dia do mês. Ele vai pagar no 10º dia útil, que eu não sei qual que é o 10º dia útil, mas vai ser ali, ó, entre 12 e 15 de novembro. E assim, eu não tenho como adivinhar, mas eu acho, baseado em outros fundos, que ele deve entregar algo nessa faixa aqui, ó. Talvez caindo para 90 centavos, talvez subindo para entre 1,5 e 10. Mas eu não vejo ele muito abaixo de 90, não vejo isso, não vejo ele também muito acima de 1,10. Mas se eu fosse chutar, eu chutaria que ele se manteria nesses 95 centavos aqui. E aí, por fim, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que, em 90% do tempo que ele existe no mercado, ele conseguiu superar e muito o CDI do período. Só que o que vem acontecendo? Recentemente, o fundo vem caindo. E esses despencar aqui, ó, da cotação faz com que a rentabilidade diminua. Porque como é que é medida a rentabilidade? A rentabilidade é a apreciação ou a depreciação da cota, né? Então, se a cota subiu, isso aqui ajuda na rentabilidade. Se ela é de 100 e foi a 110, ajuda. Mas uma cota de 100, que atualmente está em 60 e pouco, isso prejudica a rentabilidade do fundo, tá? Mas olha como é assustador. Esse fundo, hoje, está com 30 e tantos % de, entre aspas, tá? Entre aspas, de prejuízo. Ainda assim, a rentabilidade do fundo é altamente positiva. Mesmo com essa queda recorde do fundo atualmente, ele ainda vem com a rentabilidade de 22% acumulado, tá? Enquanto o CDI do período é 44%, o IPCA 30%, o IFIX 18% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 56% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, e que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então você vê o vídeo antes, você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto e possui diversas funcionalidades, e comprando essa planilha ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente
ela vai te ajudar a organizar seus ativos, na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Você faz um pagamento único, não tem que ficar fazendo pagamentos recorrentes, é sua, né, para o resto da vida. E você, além de tudo, ainda apoia o canal financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador, são bem baratinhos e acessíveis. Adquira. Além de tudo, você comprando os e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso Instagram, para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional de investimentos e o que está por trás das nossas decisões. Nós estamos estudando para tirar uma certificação e após a certificação nós vamos poder inclusive fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial mais recente do fundo, tá? E aí o que a gente consegue observar aqui? Eu vou aumentar um pouco o zoom. A gente vê sobre taxas. É um fundo com taxas, teoricamente, por aqui é careiro, ó, 0,25 mais 0,95 e ainda 20% de performance se bater IPCA mais 7. Então taxas são careiras, né? Mas, quando a gente vê na prática, eu não considero um fundo com taxas caras. Eu vou ler tudo isso aqui para vocês, para a gente ver que já que é um fundo, entre aspas, tá? As pessoas estão com medo, vamos ler tudo. O empreendimento Mar à Vista ultrapassou 127 milhões de venda e teve a fase 1 entregue. Com a entrega e consequente desligamento de unidades, esperamos começar a ter impacto positivo no caixa proveniente desse empreendimento entre outubro e novembro de 2024. Então isso aqui vai refletir financeiramente para o fundo lá para outubro, lá para dezembro, janeiro, entendeu? E o de novembro lá para janeiro, fevereiro. Então tem um certo delay, mas vem notícia boa por aí. Isso aqui pode destravar valor e começar a trazer um resultado extra para o fundo. Continuando. Ou pelo menos minimizar os impactos de caixa para o fundo continuar reinvestindo aí, né? Os empreendimentos de Paula e Nilo, que são empreendimentos verticais, ou seja, ele está construindo prédios, tá? Dependem do término da obra para gerar caixa, através do desligamento de unidades. Esses empreendimentos aí, ó, têm recursos endereçados para a finalização. Em de Paula, é mantida a necessidade de negociação com o empreendedor para que os termos propostos de financiamento e gestão de obras sejam aceitos. Já na operação Nilo, as negociações já foram endereçadas e os recursos deverão começar a ser aportados em novembro de 2024, objetivando a conclusão da obra até janeiro de 2025. Já para a operação Barbosa, já temos um co-investidor para aportar o terno de obras e o documento para que esse novo aporte seja feito já está em fase de elaboração, bem como pretendemos liquidá-lo o mais breve possível. Com esse novo aporte, conseguiremos acelerar a obra para o terno estimado em 6 meses. Então, isso aqui, ó, são notícias positivas que devem impactar o fundo no ano de 2025 aí. Então imagina, você compra esse fundo a 60 e poucos reais. Se essas informações aqui se concretizarem, mais talvez um aumento da inflação aí, esse fundo tende a destravar valor e começar a fazer entregas maiores, né? E aí, não tem como. A cota, se o fundo começar a entregar mais, a cota sobe, porque o mercado é rentista, imediatista. Entregou muito, o pessoal vai atrás de yield aí e começa a comprar, né? Mas pode acontecer problema nesse meio termo aí? Também pode. Então não compre um fundo só por causa de dividendos. Entenda em que você está investindo, tá? O principal desafio permanece sendo a gestão de caixa, com foco no ritmo de obras e manutenção de dividendos e patamares satisfatórios. O risco dos empreendimentos de equity diminui, né, a cada mês que é possível alcançar e avançar obras e vendas. Com o empreendimento Mar à Vista, entregando a primeira fase e gerando caixa, a pressão no caixa diminuiu, restando essas, então, 2 operações de maior volume para endereçarmos soluções definitivas de financiamento, sendo Mariana e Terras Altas. Todas as operações permanecem em obra de ritmo que o caixa do fundo permite, de forma a manter-se saudável. Entretanto, entendemos que acelerar as obras através de financiamento externo beneficia o fundo, uma vez que também a geração de caixa dos próprios empreendimentos, consequentemente, traz maior celeridade na potencial retomada de crescimento dos dividendos. Aqui ele vai falar sobre o cenário macro, e isso aqui, ó, apesar das pessoas estarem olhando para a Selic, é mais isso aqui, e como teve novamente começou a abrir mais a curva de juros futuros, isso aqui que para mim teve esse impacto gigantesco nos fundos imobiliários recentemente. Como o governo promete, ele falou que ia fazer A, e aí poucos dias, semanas depois, meses depois, ele falou, ah não, esse A vai ser para depois e tal. Aí o mercado perde a confiança, tá? E novamente a curva de juros voltou a aumentar com desconfiança das questões aí
do governo, enfim. Na data de fechamento do relatório, a cotação estava em 80 e hoje a gente viu que está bem menos que isso, né? 60 e poucos reais. O dividendo por cota tinha sido de 95, né? Esse é o dividendo mais atual do fundo. O que o fundo comprou recentemente? 449 mil de um CRI exata e algumas debêntures, sempre valores pequenininhos, ó, 65 mil, 149 mil, um pouquinho mais aqui da Mariana, 680 mil. E o fundo hoje tem pipeline. Se ele tivesse uma cotação ali próximo do VP, ele já conseguiria captar ali com tranquilidade. Assim, ele tem onde investir 240 milhões de reais em novas operações, né? Continuando no relatório, aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e em setembro o fundo teve como receitas 12 milhões e 680, despesas totais 1 milhão e 72, tá? E aí a gente vai ver na prática o que as despesas representam frente às receitas. Só que aí nós vamos calcular baseado nos últimos 12 meses, que esse LTM aqui, ó. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve receitas totais de 179 mil, e aí, ó, administração 2 milhões e meio e gestão mais 9 milhões e meio. Então, vamos calcular aqui, ó, 2 milhões 519, eu vou arredondar para 2 milhões 520, mais 9 milhões 575 mil. Então, dá um total de 12 milhões, tá, de despesas que vai para gestão. Isso vezes 100, dividido por 169 milhões 617. Então as taxas do fundo estão ali, ó, em 7%. Apesar de ser taxas careiras, 0,95, 0,20, na prática não é uma taxa tão careira assim. E geralmente eu prefiro calcular por esse modelo aqui. Então vamos entender aqui, ó. O fundo teve um resultado bem interessante, ó. Ele gerou de resultado 1,26. Contudo, 18 centavos aqui é o tal de competência, que não é caixa. Isso aqui não passou pelo caixa. Ele gerou de resultado, mas entre aspas, isso não transitou pelo caixa, tá? Então o que transitou no caixa foi R$1,08. Aí tira 13 centavos para despesa, chegou em 95, ele distribuiu 95. Só que hoje, só de resultado não, tipo assim, que já está acruado, ele tem 1,51 a distribuir futuramente. Então em algum momento ele destrava isso aqui. Ele destravando, aí ele volta a ter esses resultados melhores aí, né? Então olha só, em setembro, o fundo teve 1,26, ó, aquilo lá. Teve 18, não, de contábil, né, que não passou pelo caixa, 1,8 e tal, e entregou 95 e os 1,51 que ele está gerando aí. Continuando, aqui a gente vê sobre os dividendos, né? E essa queda nos dividendos, novamente, é o que tem feito para mim, com que a cotação cada vez vai caindo mais. Aqui ele fala sobre o quanto, quando ele distribuiu, o que isso representava frente a vários outros benchmarks aí, né? Esses dividendos entregues pelo fundo. E aqui a gente vê o ponto que eu falei para vocês. Giro e tal, negociação, né, liquidez do fundo, cotação e tal. Mas é isso aqui, ó. No ano passado, em outubro do ano passado, esse fundo contava com mais de 91 mil cotistas. E atualmente ele caiu para 81 mil cotistas. Então, 10 mil cotistas perderam a confiança no fundo e acabaram saindo dele. Então, isso é um movimento aí que a gente vê aqui que tem, assim, preocupado, né? E outro ponto. Durante metade da vida do fundo, estava aquecido, o mercado estava em alta, os fundos imobiliários eram bambambam da vez e tal. Então, esse fundo conseguiu captar muito recurso, ele cresceu muito, muito mesmo. Saindo de 45 milhões, né, para hoje mais de 1 bilhão de patrimônio. Só que ele vem agora um bom tempo lateralizado aqui sem conseguir captar. E com certeza, durante esse período aqui, ó, se ele tivesse conseguido fazer novas captações, talvez ele não estivesse sofrendo tanto e aí a distribuição de dividendos não tivesse caído tanto também. Porque hoje ele até poderia distribuir um dividendo até um pouco maior, poderia. Mas ele está usando parte desse recurso para tentar terminar as obras que o fundo está investindo. Então, isso é um dos pontos que mais está impactando. Como entre aspas, tá? O mercado virou, aí isso aqui prejudicou com que ele não conseguisse fazer novas captações, né? Entre aspas, é como se fosse assim, fechou a oportunidade de novas captações e de certa maneira isso meio que prejudicou o fundo um pouco. Operações, esse fundo já chegou a ter quase 40 devedores distintos, atualmente está em 35 em 13 estados distintos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não tem interesse ou não quer nos ajudar, não pode ou não quer nos ajudar de forma financeira, nos ajude de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda muito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí?
Você conhecia esse fundo? Você tem? Você investe? Você já comprou? Você é um dos 10 mil que recentemente, entre aspas, né, abandonaram o fundo? Comenta para nós aí a sua impressão a respeito do fundo. Se você tem, teria, se você gosta, não gosta, uma coisa é fato. Atualmente, várias pessoas estão falando que o fundo não presta, que a gestão não presta. Mas eu mudo o meu nome se esse fundo começar a entregar dividendos altos, e aí os super inteligentes de mercado não começam a falar que esse é o melhor do mercado, o gestor é excelente, tal. As pessoas baseiam muito pelo dividendo entregue, né? E não pelo que é feito no fundo. Enfim, eu sempre faço esse alerta. Cuidado quando você vê pessoas fazendo vídeos na internet. O meu objetivo aqui é apenas educacional. Então, eu não tô nem aí se você tem ou não tem. Se você vai comprar ou vender. Isso para mim não tem a menor importância. O que importa é, eu faço a leitura aqui de um relatório, falo os meus pontos de vista, digo se eu tenho ou não, mas não é para que você tenha. Estude, veja, olhe as informações a respeito, e aí você faça a sua própria tomada de decisão. O que eu vejo é muita gente, às vezes, se baseando por um primo rico da vida, o economista sincero da vida, esses grandes canais aí, sendo que depois ele pode acabar sendo induzido a erro e vai pela, né? Porque um grande influenciador compra ou vende algo. Cuidado, estude e veja se esse ativo serve ou não para você. Então vamos lá. Eu sou conflitado, eu tenho esse ativo, pelo menos por enquanto, tá? É um fundo que eu quero levar para o longuíssimo prazo, eu quero ter no meu portfólio. Então eu gosto do fundo, gosto da gestora. E o que eu estou fazendo? Ora, eu queria nesse momento estar comprando aqui para a carteira do canal LVBI. Mas aí os ativos da minha carteira caem, eu vou lá e recompro mais um pouquinho de RPR11. Vou e compro mais um pouquinho de ativo de VGHF. Os ativos que estão caindo, eu vou e compro mais um pouquinho. Então, assim, o que eu enxergo com isso é eu estou aumentando o meu dividendo. Por quê? Às vezes, com a mesma quantidade de dinheiro, hoje, se antes eu poderia ter 10 cotas a R$100, que daria ali R$1.000, como o fundo caiu para R$66, é como se eu pudesse ter ali 15 cotas com os mesmos R$1.000. Então, se antes eu recebia X aqui, ó, com 10 cotas, eu vou receber X mais tantos por cento aqui a mais hoje, porque eu estou tendo o mesmo recurso, eu estou tendo uma quantidade maior de cotas. Então, queda de cotação para mim, ainda mais essas quedas que são generalizadas, eu enxergo mais mais como oportunidade do que outra coisa, tá? Enfim, tenho o teu interesse de ter. Isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então gostaria de reforçar novamente, ajude-nos a chegar aos 20 mil inscritos. Ó. Passamos os 17.900, nosso objetivo agora é chegar aos 18, 19, 20. Então se inscreva, que eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir chegar lá. Todos os nossos canais estão em outras plataformas, vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você quiser uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail, pode ser que eu consiga te ajudar. Voltando ao relatório aqui nessa parte final, eu vou ser um pouco mais rápido, porque não houve mudanças severas em relação aos meses anteriores. Então aqui a gente vê, ó, pontos de atenção. Esse FDIC Residence é 11,5% do portfólio. Essa debênture do Prima é mais 11,4% do portfólio. Esse é um fundo de risco, um fundo high yield de alto risco, e ele tem concentração nesses dois devedores, acima até de 10% do portfólio. Então, esse é um ponto de atenção, porque se um desses aqui der problema, pode impactar severamente as receitas do fundo, tá? Os demais devedores, aparentemente, não têm alta exposição. Então, são dívidas a partir de 7%, 6%, 5%. Mas, como a gente fica ressabiado com o que aconteceu lá no HCTR, DEVA e tal, né? Não tem como a gente ter certeza que todos esses demais devedores aqui, não tem gente aqui que é do mesmo grupo econômico, né? Enfim, com exceção desses dois aqui que são mais concentrados, eu não vejo como sendo algo tão problemático assim. Essa parte, todos os vídeos anteriores do RPR11 eu sempre li, dessa vez eu não vou ler porque o vídeo está ficando muito longo. Então dá uma parada aqui, veja, Olimpo, Residência, Nabilec, Cristal Residence. A gestora está falando sempre os pontos de atenção desses devedores aí, tá? Leia para você se situar um pouco. Esse fundo atualmente ele tem 29%, quase 30% em multipropriedade, 21% em loteamento,
e aí as demais posições do portfólio do fundo. Ele tem diversificação geográfica, né? Ainda faltam várias regiões que o fundo para investir, mas ele já investe em diversas regiões do nosso país. A maioria da dívida do fundo é indexada à inflação, ao IPCA, 84%. Ele tem um resquício pequeno em GPM, 3,5%, e tem ali mais 12% em CDI. E são taxas caras, né? Então, ó, IPCA mais 13, GPM mais 11, CDI mais 10, são taxas altíssimas, né? Então, por isso que é um fundo de altíssimo risco. Um ponto de atenção, que para mim eu vejo isso de forma muito, muito positiva, é que a maior parte do portfólio do fundo, exageradamente a maior parte, ó, já está com 100% das obras resolvidas, ou pelo menos ali uns 70% de obras resolvidas, né? Isso minimiza muito os riscos do fundo, que um dos principais pontos, que é o que está dando problema lá na HCTR, Deva Versailles Todd, é o risco de obras, né? Então isso aqui já mitiga bastante os riscos aí para o fundo. E aqui ele traz algumas tabelas que eu já falei em vídeos anteriores, e pelo vídeo tá ficando muito longo, eu também vou pular essa parte, tá? Qualquer coisa você pausa e dá uma olhada aqui com atenção. E nessa parte final é o que eu sempre falo, né? Você tem interesse de investir nos ativos, nessa parte aqui você para e dá uma olhada com atenção, leia, estude, para você entender minimamente em que você está alocando o seu recurso. Por exemplo, o que é esse residencial vertical atmosfera? São prédios, né? IPCA mais 11, paga mensalmente. O que foi dado de garantia quando se emprestou o dinheiro? Cessão fiduciária de recebíveis, de apartamentos vendidos e do estoque. Alienação fiduciárias da SPE, fundo de obra, fundo de reserva, aval dos sócios. Isso aqui é o que foi dado como garantias, né? Então aqui está um por um as garantias que foram dadas de todas as dívidas do fundo. Dá uma olhada, estude aí para você entender se para você é algo que você aceita, sujeita a investir o seu dinheiro ou não, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee